Olá, o Valeu Valer está no ar. Seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado especial. Hoje vamos destacar um assunto muito importante que merece total atenção. É o manejo de pastagens, que é a base para a produção de 90% do rebanho bovino nacional. O Brasil possui o maior plantel comercial do mundo, com mais de 200 milhões de animais, e possui também a maior área de pastagens do planeta. Mas, segundo dados da Embrapa, estima-se que 80% das nossas pastagens estejam em algum estado de degradação. Por isso, a partir de agora, você vai saber todos os detalhes sobre o manejo de pastagens. Fique com a gente. E para isso a gente conta hoje com a participação do professor Cláudio Haddad, do Departamento de Zootecnia da Exalc USP de Piracicaba. Tudo bem, professor? Tudo bom, Paula? É um prazer estar com vocês de novo. Professor, quais são os fatores que condicionam o manejo de pastagens? São vários, Paula. A pastagem ela é governada pelo clima. E quando nós falamos clima, nós estamos falando em temperatura, estamos falando em luz, o comprimento de número de horas de luz em relação ao número de horas de noite, a umidade, que é dada pela água, ou de irrigação, ou de chuva, as propriedades dos solos, que podem ser físicas ou químicas, o animal que está em cima da pastagem, o herbívoro em si, o cavalo, o boi, a cabra, o carneiro, e o homem. O homem é que vai juntar todo esse conhecimento dentro de uma ciência, dentro de um bom senso, e executar o manejo de pastagem visando a maior produtividade possível. E quais seriam, então, as principais preocupações do homem, do pecuarista, né? Eu diria para você que a principal preocupação que deve nortear o pecuarista em termos de manejo de pastagem é a fertilidade do solo. A história do Brasil é uma história de ocupação do solo para pastagem e uma intensa degradação da fertilidade. Se nós pensarmos aqui nesse gráfico, isso aqui é São Paulo no início do século passado, 80% do território paulista era mata, e aí foi sendo substituído por café, por forrageiras de valor nutritivo mais elevado, exigência mais elevada, até a gente acabar na braquiária, até a gente acabar no gramão, mostrando que há uma contínua perda de fertilidade do solo. Isso daqui é um filme conhecido em todo o Brasil, com figurantes diferenciados, mas o enredo é igual. Continuamente se perde fertilidade do solo no Brasil. E quais são as consequências dessa perda de fertilidade do solo? Muitas consequências. Primeiro, a planta forrageira perde o vigor. Quando a planta forrageira perde o vigor, ela permite a entrada de invasoras. Aí, na pastagem, cai o valor nutritivo, cai a produção do pasto, você põe menor número de cabeças por área, diminui a lotação, menor produtividade animal, e aí começam a ocorrer o quê? Primeiro, envenenamento. Então, quando começa a haver um grande grupo de invasoras, o pessoal diz que morreu de cobra. Não, não morreu de cobra, morreu envenenado. O animal comeu plantas tóxicas. Destruição de cerca. Cerca, cerca o gado. Cerca não cerca fome. Então, é muito importante entender que a melhor cerca que existe é o bom pasto. Se você não tiver essa mentalidade, não há cerca que segure. Erosão, porque você segura totalmente o impacto do pingo da água quando você tem uma pastagem bem formada. E aí você evita o assoreamento de nascentes de recursos hídricos, que isso é muito comum em pastagem degradada. E, por final, quando você tem pastagens com baixa fertilidade, aumenta a exigência do rebanho em sal mineral. Você tem que gastar mais no sal mineral. Agora, além, da fertilidade do solo, quais são os outros fatores que contribuem para a degradação das pastagens brasileiras? Veja bem, quando a gente diz que o manejo inadequado, nós estamos dizendo assim, o conjunto de ações que o ser humano executa sobre aquele bioma é que está inadequado. Então, pode ser que haja uma falta de assistência técnica, isso é comum. Muitas vezes o pecuarista coloca espécies forrageiras que não são adaptadas àquele solo e clima, e isso vai redundar em fracasso. A perda de fertilidade do solo, que nós já comentamos que é o principal fator. A ocorrência de pragas e doenças e a invasão de plantas daninhas. Tudo isso daqui acaba gerando, basicamente, uma
degradação da pastagem e aonde o ser humano, dificilmente ele sozinho, o pecuarista sozinho, ele consegue sair desse ciclo de pobreza, porque ele não executa esse negócio de manejo integrado desses fatores para sair dessa situação de penúria. Então, esses fatores, isso que você mostrou para a gente, professor, seriam, digamos que, as etapas de um manejo de pastagens? Exato. Qual é o objetivo principal disso tudo aqui? Quando você tem a planta forrageira, você teria um pasto perfeito se só existisse ela. A qualquer presença de invasora implica em algum grau de degradação. É por isso que a Embrapa estima que mais de 80% das pastagens brasileiras esteja assim. Há sempre uma competição por esses 4 fatores, certo? O que vem da atmosfera, que é luz e temperatura, e a presença de água e nutrientes no solo. Então, o que o pecuarista tem que entender? A planta forrageira dele tem que sombrear a invasora. E o sistema radicular da planta forrageira deve impedir que o sistema radicular da planta invasora consiga ter um volume de solo bem explorado. Quando você consegue que o seu plantel de plantas forrageiras suplante qualquer forma de ataque de invasoras, você está fazendo exatamente manejo de pastagem de forma produtiva. Ou seja, as pastagens elas devem ser tratadas como uma cultura agrícola, professor Cláudio? Sempre, sempre. A gente sempre diz o seguinte, Paula, a diferença básica entre o agricultor e o pecuarista é que o agricultor trabalha a sua planta, a sua soja, seu milho, seu algodão, seu eucalipto, ele trabalha isso exatamente visando elevada produção. E o pecuarista, ele, na verdade, deveria ser um agricultor de plantas forrageiras. Ele deveria ter a mentalidade de trabalhar a sua planta forrageira como uma cultura. Então, basicamente, é uma diferença de mentalidade. Mas nós chegamos lá. Para o pecuarista ter uma ideia, uma pastagem bem manejada, ela pode ter a sua boa produtividade durante quanto tempo, professor? Teoricamente, esse tempo é de uma planta permanente. Seria que nem um café, que nem uma cereja, uma frutífera. Existem relatos de pastos formados no ano de 1946 nos Estados Unidos e que eles perduram até hoje o mesmo pasto formado. Aqui na Exalc, nós temos vários pastos de 20, 25 anos e quando você olha, eles estão extremamente produtivos. Então, basta cuidar que você vai ter sempre. E esse é um tema que merece ser ainda mais explorado e o Valeu Valer tem esse objetivo, né, que é disseminar conhecimento para os pecuaristas de todo o nosso país. Por isso, na próxima edição, a gente segue falando sobre o manejo de pastagens. Você vai saber quais os benefícios que essa atitude gera aos pecuaristas e a importância também da integração lavoura e pecuária para contribuir para a melhoria das pastagens. Professor, a gente conta com você mais uma vez. Faremos aqui. Obrigado, Paulo. Obrigada a você pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Eu te espero na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Eu passei por tantas montanhas, tantos vales e terras selvagens. Conquistei meu lugar, eu tanto andei, criei minha felicidade. Passei por tantas curvas, sei que o caminho é longo. Com esse povo aprendi humildade, dessa terra eu vi a verdade. Vi o povo vencer, o Brasil crescer, junto com a Valer. Valeu, Valer, crescendo com o Brasil. Valeu, Valer, melhorando com o Brasil. Valeu, Valer, sempre junto com o Brasil. Guerreira com o brasileiro, nós não desistimos nunca. Valeu, Valer, crescendo com o Brasil. Valeu, Valer, melhorando com o Brasil. Valeu, Valer, sempre junto com o Brasil. Amiga como brasileiro, verdadeira como você. A
A dica Valer de hoje é para você, amigo pecuarista, que sabe a importância de ter um animal saudável e ganhando peso, principalmente na desmama e na terminação. É justamente nestas fases que temos que cuidar direitinho da nutrição e do manejo dos animais para diminuir os efeitos negativos do estresse, como a perda de peso e o atraso no desenvolvimento. Pensando em ajudar você, produtor, nessa tarefa, a Valer apresenta hoje 2 kits promocionais do Absolute. Quem está aqui comigo é a gerente de produtos da Valer, Patrícia Pádua, ela que é responsável pelo Absolute. Patrícia, conta mais detalhes então pra gente dessas 2 promoções imperdíveis. São imperdíveis mesmo, Paulinha. O primeiro kit é o kit Muito Mais Absolute. O produtor compra um frasco de Absolute 500 ml e recebe, junto nesse kit, um frasco de Absolute 50 ml. É 10% de desconto, Paulinha, uma ótima oportunidade agora na campanha. E o outro kit é o kit Aplicação, que é essa exclusiva caixa de transporte contendo 10 frascos de Absolute de 500 ml e, além disso, o produtor recebe uma pistola para aplicação do produto, que é essa daqui, e um kit de agulhas. É muito mais saúde, resultado e força. É isso aí, Patrícia. Então não perca tempo, vá até uma loja agropecuária ou cooperativa próxima da sua região e peça pelos kits promocionais do Absolute. Absolute, mais saúde, mais força, mais resultado.